Boa noite a todos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus seja presença viva nos nossos corações. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Então, para nós começarmos a tarefa da noite, eu convido a todos que possam se colocar em posições confortáveis na cadeira, nessas poltronas. Quem quiser pode fechar os olhos, se assim achar mais confortável. E vamos respirar fundo, inspirar, expirar, com muita serenidade. Na medida do possível, vamos tentar esvaziar a nossa mente, os nossos pensamentos, de todas aquelas preocupações que temos durante o dia, na nossa vida, e ocupar esse espaço com pensamentos felizes, salutares, elevando nosso pensamento ao alto, de encontro a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. Então vamos orar. Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, nesta casa de luz e oração. Vem ter conosco, Jesus, que a Tua luz ilumine o nosso caminho, que o Teu amor seja o nosso combustível da vida, que a Tua paz seja a nossa paz. É o que Te pedimos e já Te agradecemos. Se precisar, peça ajuda. Este é o lema da campanha de prevenção do suicídio, o nosso Setembro Amarelo, do ano de 2024. O lema é: se precisar, peça ajuda. Na semana passada, a minha amiga Dani veio aqui, falou conosco, fez uma bela explanação a respeito deste tema, que é o suicídio. Ela nos falou com muita propriedade sobre essa questão. Mas, diante da relevante importância que é dada ao assunto, conversando com outras pessoas e com o pessoal aqui da casa, nós entendemos que seria proveitoso nós reforçarmos, falarmos mais uma vez sobre o mesmo tema, que é a prevenção do suicídio. Aproveitando então que nós estamos no setembro, dedicado a este assunto, e estamos agora na última semana, na nossa última quarta-feira de setembro. A origem do Setembro Amarelo, ela está lá na história de um rapaz, um jovem dos Estados Unidos. O nome dele era Mike M., que em 1994, aos 17 anos, ele cometeu suicídio. Mike, ele era um jovem muito conhecido na cidade onde ele morava pelas suas habilidades mecânicas. Ele gostava muito de reformar carros antigos. Ele pegava carros velhos, destruídos, e reformava, deixava todos eles impecáveis. Então, ele era muito talentoso. E uma das reformas de Mike, a última delas nesta vida, foi reformar um Ford Mustang em 1969. E ele pintou este carro de amarelo. E ele era considerado, na comunidade onde ele vivia, um adolescente, assim, um rapaz muito amoroso, muito prestativo, gostava de ajudar as pessoas e muito engraçado. E os seus pais contam que Mike gostava de música, ele tocava em 3 bandas da escola, tocava trompete em 3 bandas da escola, e antes de morrer ele estava prestes a conquistar a sua faixa preta no taekwondo. Então, por conta disto, o seu suicídio surpreendeu a todos. Foi daí, então, que após a sua partida, os amigos e os familiares de Mike fundaram o programa
Desculpe o meu inglês, não é nada bom. O programa Yellow Ribbon, ou seja, significa fita amarela ou laço amarelo. Esse programa ele está presente em 47 países e no Brasil, desde 2015, o mês de setembro, então, passou a ser batizado como o Setembro Amarelo, pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, meus irmãos, falar sobre o suicídio, ele parece ser um tema muito pesado, e eu acredito que sim. É um tema pesado, é um tema muito forte, por quê? Porque para muitos de nós é um assunto bastante doído. E cada um de nós é que sabe o tamanho da nossa dor, né? Mas é um assunto que precisa ser falado, precisa ser esclarecido, é preciso prevenir, é preciso falar e é preciso principalmente consolar. Então eu convido vocês para que a gente faça agora uma reflexão de coração aberto, vibrando positivamente com o nosso pensamento elevado a Jesus e para que a gente possa, de alguma forma, tentar entender um pouco dessas dores do mundo e de como nós enfrentarmos essas dores para que a gente possa caminhar rumo ao caminho da felicidade verdadeira. Então, a doutrina espírita é uma doutrina firmada em 3 pilares, ou 3 aspectos diferentes: a religião, a ciência e a filosofia. E aí, então, o que a ciência tem a nos dizer sobre a felicidade? Existe um estudo, um maior estudo já feito sobre esse assunto, na Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, que foi desenvolvido por pesquisadores lá na década de 1930. E esse estudo segue até os dias de hoje. É um estudo sobre os fatores determinantes para a felicidade. Aí eles começaram lá, naquela década de 1930, estudando um grupo de pessoas e seguiram pesquisando os seus descendentes, os familiares, até os dias atuais, avaliando os fatores que poderiam resultar em felicidade ou infelicidade. E aí eles pesquisaram vários aspectos. Por exemplo, sucesso profissional e financeiro. Será que está relacionado à felicidade? Ter ou não sucesso profissional e sucesso financeiro? Eles concluíram até hoje que não está relacionado com a felicidade. Eles pesquisaram também a saúde física. Será que as pessoas mais saudáveis, mais ok com a saúde do corpo físico, seriam mais felizes? Também não foi um fator determinante para a felicidade. Pensar então a saúde mental. Aquelas pessoas mais equilibradas, emocionalmente, psicologicamente, seriam mais felizes? Também não foi fator determinante. O nível de inteligência. Compararam alunos de Harvard, considerada uma das melhores universidades do mundo, com jovens lá do subúrbio sem escolaridade. Será que aquelas pessoas, aqueles jovens mais estudados, mais intelectualizados, seriam mais felizes? Também não foi fator determinante para a felicidade. Por fim, o fator considerado até hoje por essa pesquisa como sendo o principal e o mais importante fator para determinar a felicidade é a qualidade dos vínculos que a pessoa forma durante a sua vida. E aí eles ainda classificam estes vínculos como primários e secundários. Vínculos primários seriam os mais importantes e os principais, que é a família,
seja qual for a sua conformação, e junto da família eles colocam os amigos mais próximos, aqueles amigos de relacionamento direto, olho no olho, não os amigos virtuais. E como vínculos secundários, eles colocam os vínculos sociais, os colegas de trabalho, o grupo da instituição religiosa, o nosso grupo aqui da Casa Espírita, um grupo de voluntariado, organizações sociais, seriam, então, os vínculos secundários. E aí, então, eles concluem que bons vínculos são fatores determinantes para a felicidade, ou seja, são fatores protetores contra a depressão, contra os sofrimentos psíquicos, ou seja, são fatores protetores contra o suicídio. E esses estudos dizem também que a depressão é o transtorno psíquico mais importante para o risco do suicídio. E a orientação da ciência é que quando alguém está em sofrimento, nós devemos estar juntos, devemos ser solidários, devemos demonstrar empatia, sem julgar, ouvir, buscar ajuda médica especializada, ajuda psicológica, para um tratamento adequado. Isso é o que a ciência nos diz e nós devemos dar muita importância. E aí, o que diz a religião? O que diz a doutrina espírita sobre o suicídio? Conta uma história que, certa ocasião, havia um jovem na França, em cima de uma ponte, e ele estava ali pensando seriamente em se suicidar, se jogando daquela ponte. De repente, ele olha para o lado e vê em cima da muretinha da ponte um livro, um exemplar de um livro. E ele olha e era o Livro dos Espíritos. Aí, diante de todo aquele sofrimento que ele estava naquele momento, ele sentiu uma curiosidade, uma vontade de pegar aquele livro e começou a ler. Aí ele leu várias páginas do Livro dos Espíritos, até que em certo momento, apesar de toda aquela dor, de toda aquela angústia que ele sentia, ele desistiu de tirar a própria vida e foi embora. Ou seja, o que essa história nos conta? Que há mais de 160 anos nós temos 1019 perguntas de Kardec, com 1019 respostas dos espíritos da codificação, nos dando 1019 razões para permanecermos vivos, para entendermos que nós somos muito mais do que um corpo material e que não há sofrimento que justifique nós abandonar a vida. E lá no livro Obras Póstumas, em 1890, ou seja, 134 anos atrás, Kardec traz uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade, que diz que na transição planetária do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, nós teríamos duas grandes marcas do nosso tempo: a loucura, o que hoje nós chamamos de transtornos psíquicos e adoecimento mental, e o suicídio. Então, vejam que a previsão dada pelos espíritos lá naquela época, há mais de 100 anos atrás, torna-se hoje uma grande questão de saúde mundial. Qual o sentido da vida? Por que eu vim para cá para sofrer? Por que eu nasci para experimentar tanta dor? Qual o objetivo? E aí temos lá no Livro dos Espíritos também, na questão 132, a seguinte pergunta de Kardec: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos respondem assim: Deus lhes impõe a encarnação com um fim, uma finalidade, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a perfeição moral a que ele se refere, que nos coloca em condições de atingir
a pura e verdadeira felicidade. E a grande contribuição da doutrina espírita é nos mostrar que o caminho a percorrer envolve várias encarnações e não uma só. A doutrina espírita, ela veio nos dizer que a morte não resolve o sofrimento, que a gente continua vivo depois da morte do corpo físico. E a doutrina espírita, então, ela assume o título de Consolador Prometido, quando ela vem e nos diz que a nossa vida não se resume a uma existência corporal. Essa existência é somente uma fase, uma viagem que a gente tem com a data marcada para vir e a data marcada para voltar. Então, tendo essa compreensão, nós não vamos evitar a dor, mas nós vamos evitar o desespero. Nós nos imunizamos da perda da esperança. Haroldo Dutra Dias nos conta uma história que, numa fase muito difícil da vida dele, num dia muito difícil, ele saiu de casa e sentou-se numa praça e ficou ali muito desesperado, chorando, inconsolável mesmo. E aí passou um senhor por ele, se aproximou e disse assim: rapaz, me desculpe, mas eu vi que você está chorando. E Haroldo, que não tinha nem condições de responder, só sacudiu a cabeça, confirmando que sim. Então o Senhor fez um pedido a ele. Segundo Haroldo, um pedido muito inusitado, muito curioso. Ele disse assim: pede a Deus por mim. E Haroldo ficou perplexo com aquela frase daquele senhor. Ele arregalou os olhos, olhou bem para ele e viu que ele não estava zoando dele, não estava de brincadeira, que ele estava muito sério e muito respeitoso. Mas ele achou aquele pedido assim muito desproposital. E aí o Senhor disse para ele assim: eu sei que você deve estar achando estranho o meu pedido, mas é porque as pessoas que estão sofrendo muito, elas estão mais próximas de Deus. E agora que você está mais próximo dele, pede por mim. E saiu. E Haroldo ficou então muito pensativo, pensando naquelas palavras. Aí depois, se passaram alguns dias, depois que aqueles problemas se resolveram, ele percebeu que realmente, naquele momento, foi o momento em que ele mais sentiu a presença dos amigos espirituais, a presença de Deus mesmo na vida dele. Então, quem estiver muito angustiado, muito preocupado, muito desesperado, se estiver sofrendo muito, lembre-se de que Deus ainda está mais próximo de você. Lá no capítulo 19 do livro Instruções Psicofônicas, pelas mãos de Chico Xavier, o Espírito Dr. Dias da Cruz, ele nos traz uma mensagem com o título Alergia e Obsessões, onde ele elucida-nos sobre a maneira pela qual facilitamos a influenciação das entidades infelizes ou inferiores em nosso campo físico, ou seja, do quanto nós permitimos, devido aos nossos pensamentos e às nossas atitudes, que espíritos inferiores nos causem danos. Segundo o Dr. Dias da Cruz, desde as mais simples perturbações epidérmicas, aos casos dolorosos de avassalamento psíquico. Em muitas ocasiões, nossa conduta, diz ele, pode ser a nossa má conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto o nosso bom comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura.
Então, o nosso cérebro e o nosso corpo físico é como uma argila. Nós vamos moldando essa argila para a saúde ou para o adoecimento. E concluindo a mensagem, o Dr. Dias da Cruz, ele nos diz assim: respeitemos a dieta do Evangelho, procurando erguer um santuário de princípios morais responsáveis para nossas manifestações de cada dia. Eu confesso que eu não sabia, não conhecia a dieta do Evangelho. Apesar de, graças a Deus, nós estudarmos e termos o conhecimento do Evangelho de Jesus, já há muito tempo, mas muitas vezes nós temos a preocupação de cuidar do corpo físico, né? Nós ouvimos muito, principalmente nós mulheres, estamos sempre atrás da dieta da lua, da dieta da proteína, da dieta isso, dieta aquilo, pensando no corpo físico. E aí, aqui o Dr. Dias da Cruz vem e nos fala sobre a dieta do Evangelho, para cuidarmos da nossa alma imortal, que é o mais importante de tudo. Então, vejam que interessante, né? E aí, meus irmãos, como que nós podemos identificar um pedido de socorro por alguém que está com ideias suicidas? Como nós podemos ajudar? Nós precisamos treinar nossos ouvidos. Nós somos muito treinados a falar, mas nós não temos paciência de escutar, muitas vezes. A pessoa com ideia suicida, ela fala pelo corpo, ela fala pelas expressões, pelos gestos. Então é preciso nós termos essa sensibilidade de levar isso muito a sério. É uma arte da gente ouvir, ouvir e ouvir. E se a pessoa não estiver preparada para falar, a gente respeite, então, esse silêncio, com acolhimento, sem julgamento, treinando os ouvidos do coração. Bem, daí então, depois da gente entender o que a ciência nos diz, o que a religião, o que a doutrina espírita nos diz a respeito do assunto, gostaria de falar um pouquinho agora com aquelas pessoas que talvez aqui estejam entre nós, que como eu já passaram pela dor da perda de alguém muito querido, de um familiar, de um amigo, de alguma pessoa do nosso convívio, que tenha cometido o equívoco de abandonar esta vida pelas vias do suicídio. Não há palavras que sirvam de consolo para uma mãe cujo filho tenha caído nesta armadilha, né? O sofrimento para quem interrompe a vida, ele é muito grande. Mas a gente nunca pode se esquecer do amor de Deus. Deus tem sempre misericórdia. Lembre, cada mãe, cada familiar, cada amigo, que esta dor do ser querido, do ser amado que se foi para o outro lado, essa dor ela vai passar. E que a cada oração direcionada daqui para esta pessoa, para esse ser querido, vai diminuir a dor do lado de lá. Então, orando, lembrando dos momentos felizes que tivemos aqui com essa pessoa e enviando bons pensamentos. Conta uma história contada por Divaldo Franco, que em 1939, uma irmã dele se suicidou, quando ele tinha em torno de 12 anos. Mais tarde, então, quando o Divaldo já era jovem, ele criou a instituição Mansão do Caminho, lá em Salvador, na Bahia. E aí um dia ele teve uma ideia de, por amor a esta irmã suicida, fazer algo de muito especial, algo no bem. E nessa época, então, ele tinha um irmão que era delegado de polícia em Feira de Santana, na sua terra natal. Aí o Divaldo, ele foi ao encontro desse irmão dele, lá em Feira de Santana, e perguntou para o irmão sobre as mulheres sofredoras que viviam na prostituição. E pediu ao irmão
que lhe levasse para conhecer estas mulheres, a situação em que elas viviam. E aí o irmão de Divaldo levou a vários prostíbulos, onde se encontravam aquelas mulheres infelizes. E ficou muito surpreendido com cenas muito chocantes, que o próprio Divaldo relata para nós. Algumas dessas mulheres, elas atendiam os clientes nas suas camas e os seus filhinhos dormiam debaixo delas, debaixo das camas. Daí Divaldo pergunta e ficou pensando o que seria o futuro destas crianças. Aquilo lhe doeu tanto, ele sentiu uma dor tão forte de ver aquela situação, porque elas não tinham onde deixar aqueles filhos, e eles estavam ali. Daí, em homenagem à sua irmã suicida, que sofria muito no mundo espiritual, ele pediu a Deus que o ajudasse a atender essas crianças, duplamente órfãs, diz ele, e em risco de aprenderem de tudo quanto fosse mais pernicioso, né? E aí, então, eles elegeram 10 crianças. E aí, Divaldo foi a cada uma destas mães e explicou a elas que ele desejava educar aquelas crianças e que ninguém saberia de onde elas tinham vindo. Que era permitido que elas fossem visitar os seus filhos quando elas quisessem, mas que elas não se preocupassem em explicar a elas o que tinha acontecido, que Divaldo cuidaria disso. E assim, então, ele fez. 10 crianças foram retiradas daquele ambiente insalubre ali que eles estavam e foram levadas para a mansão do caminho. Ninguém da mansão, da instituição, ninguém ficou sabendo a origem daquelas crianças. O juiz concedeu a guarda, o documento de responsabilidade para Divaldo. Essas crianças cresceram, segundo nos conta Divaldo, meninos e meninas, e se tornaram cidadãos de bem. E em homenagem, então, tudo isso ele fez ao amor que ele tinha pela sua irmã suicida. Então, essa homenagem, ela recebeu como bênçãos, porque a lei divina é a lei de amor. Ela se suicidou, mas ela também foi muito amada. Então, ela tinha merecimento daquelas bênçãos. Então, as circunstâncias levaram-na ao suicídio, mas ela era uma boa mãe, ela era uma boa filha. Então, isso tudo contabilizou a favor dela. E ainda nos conta Divaldo que, passados alguns anos, essa irmã teve o direito de reencarnar e ele, o Divaldo, de conhecê-la, pois ela foi acolhida na mansão do caminho. Ela nasceu com uma problemática muito grave na região da cavidade oral. Ela tinha fenda palatina e lábio leporino, que são lesões gravíssimas nessa região da cavidade oral, como consequência devido a ela ter lesionado o corpo perispiritual dela, porque ela cometeu o suicídio tomando veneno. Então, ela ali fez uma lesão no perispírito, veio nesta próxima encarnação com esta problemática. E ela viveu com este problema até os 6 anos de idade, quando novamente desencarnou. E aí conta-nos Divaldo que hoje ele tem notícias de que ela já está novamente reencarnada, numa situação feliz, com saúde e tendo uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, daí, com isso, Divaldo diz às mães que todo o bem que fizerem, façam-no em memória do filho querido. Ou, todo o bem que fizermos, façamos em memória daquele ser, daquele ente querido que se suicidou. Não lembre dele sofrendo, lembre dele felizes, de quando eram crianças, de como eram alegres, porque seus pensamentos vão até ele. Nenhum suicídio é igual ao outro.
Todo suicida tem uma história, tem agravantes e tem atenuantes. É um caso único e cada suicida é tratado como uma pessoa única. E o maior consolo que podemos receber do alto, que a espiritualidade veio nos contar, mostra mais uma vez o infinito amor do Criador com as suas criaturas. O governador do orbe, Jesus, governador do planeta Terra, ele considera a questão do suicídio tão séria que Jesus pediu à sua mãe, Santíssima Maria, para que ela cuidasse dos suicidas. Ou seja, é o Espírito de Maria que coordena, que cuida dos suicidas no planeta Terra. Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, é o Espírito mais sublime que se compadece dos suicidas e lhes estende a mão. Então, a legião dos servos de Maria, que socorre os suicidas, conduzidos a um hospital, Maria de Nazaré, onde lá eles são medicados, são reeducados e são preparados para uma nova reencarnação. Essas mensagens, esses conhecimentos estão bem descritos no livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Então, nenhum suicídio é igual ao outro, né? A gente tem que entender que o erro foi cometido, mas que a misericórdia divina sempre vai amparar. E Chico Xavier dizia que a prece das mães arromba as portas do céu. Então, quem tem um filho, um irmão, um amigo, um familiar, um parente que não suportou as vicissitudes da vida e que interrompeu pelo suicídio, a recomendação é: ore, não pense naquele ato equivocado. Ame e entregue todo este amor nas mãos de Maria de Nazaré. E então, agora, para concluir, eu quero ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que diz assim: eles vivem ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos, compartilham-te as aflições, quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas, quando tateias a lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando por quê. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quanto puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias.
Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra, que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. E lembrando a todos que o Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional e prevenção do suicídio através do telefone 188, e-mail ou chat 24 horas, todos os dias da semana, através do atendimento voluntário, gratuito e totalmente sigiloso. E lembrando também que a nossa Casa Espírita temos o atendimento fraterno, que pode também ser mais uma ferramenta em auxílio a quem precisa de ajuda. Então, como diz o lema da campanha do Setembro Amarelo de 2024, se precisar, peça ajuda. E para encerrarmos, então, vamos fazer a oração que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a oração por um suicida. Então, eu convido a todos a levar o nosso pensamento a Deus e cada um de nós que tiver alguém para nos lembrarmos nesse momento que tenha cometido o ato do suicídio, que possamos encaminhar esta oração a este. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de meu ente querido. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim das suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas porque haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras expiações. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também, para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Então, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos voltar aos nossos lares, melhores do que aqui chegamos, e uma boa noite a todos, que assim seja.